No terceiro vídeo da nossa série especial para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, falaremos sobre o Estado Novo na Era Vargas. Fique aí e gabarite sua prova. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal História e Sociologia Articuladas, Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Nós estamos aqui falando, hoje é o terceiro vídeo dessa série especial. Vamos fazer a revisão de todo o período, né, que vai dos anos de 1930 até os governos atuais, até o governo do presidente Jair Bolsonaro. Este é o assunto que vai cair na prova do Ministério Público em novembro. Bom, nós já falamos sobre o contexto da Era Vargas, o que levou à ascensão do governo Vargas. Depois também vimos o período do governo provisório, né, e as tensões daquele momento, tudo em vídeos anteriores. Então, se você ainda não viu, confere os vídeos anteriores. Bom, e hoje falaremos sobre o quê? Justamente sobre a transição desse período do governo constitucional, que vai de 34 até 37, e a passagem para o Estado Novo, que vai de 37 até 1945, né? Bom, o que eu quero que vocês entendam, eu vou comentar uma questão que está na descrição desse vídeo, então eu vou ler aqui, você vai lendo aí pra gente fazer junto, mas eu quero primeiro contextualizar para vocês, pra gente fazer uma revisão. A gente tem que lembrar que o período do governo constitucional, ele é caracterizado justamente porque existia uma Constituição que foi promulgada em 1934. Então essa Constituição, ela existiu de 34 a 37. Contudo, apesar da Constituição, né, que era uma Constituição de característica, digamos assim, liberal, que garantia um Estado federado, né, uma república federalista como modelo no Brasil, apesar disso, continuam havendo muitos embates entre várias forças políticas. E aí, nesse contexto, eu quero que vocês lembrem muito bem da Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, então AIB e ANL. Estes dois grupos políticos, com características políticas distintas, tinham um embate, um enfrentamento muito grande, justamente porque tinham diferenças acerca de qual modelo de país deveria ser implementado até então. Os anos 30, eles no mundo, né, de certa forma, são marcados pela ascensão de pensamentos nacionalistas e nacional-fascistas, que era o que a AIB seguia. E do outro lado tinha a ANL, que era um grupo mais amplo, né, a gente pode dizer que era uma espécie de frente democrática, que juntava republicanos, socialistas, comunistas, pessoas que não tinham ideologia nenhuma, mas queriam aprofundar o regime democrático no Brasil, sobretudo com a questão do desenvolvimento industrial. Contudo, entretanto, a ANL, ela era dominada de certa forma ou hegemonizada pelos comunistas, né, liderados pelo Luiz Carlos Prestes. E do outro lado, a AIB, é importante a gente lembrar, era o Plínio Salgado à liderança. Bom, estes grupos eles entraram em um embate muito grande, né? E esse embate foi utilizado, essa polarização, ela foi utilizada pelo Getúlio Vargas como um pretexto, inclusive, para que ele se colocasse acima dessas divergências e cada vez mais fosse concentrando o poder em suas mãos. E é isso que leva, então, o Getúlio Vargas e uma parte, um grupo de militares, né, liderado pelo Góes Monteiro, por exemplo, a fazer uma espécie de plano, né? E era um plano secreto, uma fake news da época, que eles chamaram de Plano Cohen. Que plano Cohen era esse? O plano Cohen seria um suposto plano internacional, né, junto com comunistas brasileiros para tomar o poder no Brasil, dar um golpe e tomar o poder no Brasil. E então aparece e é publicado em 1937 na mídia brasileira que o Brasil, a inteligência brasileira teria descoberto esse plano e, portanto, isso justificava que o Estado criasse uma espécie de intervenção, fizesse um golpe preventivo para impedir um possível golpe. E isso, então, a sequência
sequência disso é o fechamento do regime político, né? O fechamento do parlamento e aquilo que a gente chama de Estado Novo, o início do Estado Novo, um regime com um poder político centralizado nas mãos do Getúlio Vargas, tá bom? Então, agora nós vamos comentar a questão, eu vou ler aqui, você lê aí, está na descrição do vídeo, tá? É uma questão da Fundação Carlos Chagas, de 2018, que foi aplicada para a CLDF, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o cargo de consultor legislativo. A questão parece difícil, mas ela não é. Vamos lá comigo, ó. Dentre as várias rupturas democráticas observadas ao longo da história do Brasil, pode citar o movimento que conduziu à instalação do chamado Estado Novo, período sobre o qual é correto afirmar que... Qual que é o gabarito dessa questão, gente? Eu vou direto para o gabarito. Gabarito aí. É o item D, gabarito aí. Fala o seguinte, teve como um dos seus pretextos inibir o suposto plano de tomada de poder no Brasil pelos comunistas. Que plano é esse? O plano COIN. Exatamente, então no período, né, que conduziu, o plano que conduziu a um golpe de Estado que vai dar origem ao Estado Novo é o plano COIN, um suposto plano de tomada de poder no Brasil pelos comunistas, certo? Por que não pode ser as demais, Ale? Olha só, alternativa A, marcou o início da chamada política dos governadores. Já tá errado de cara. Política dos governadores foi um sistema de governança do período da República Velha, que existiu até 1930. Então essa questão tá errada. B, foi encabeçada por 5 estados da federação que não reconheceram o resultado das eleições democráticas para a escolha do novo presidente. Isso está certo? O Estado Novo está certo? Está erradíssimo. Inclusive porque o Getúlio Vargas ele tinha uma política de acabar com a autonomia dos estados. Então o golpe que deu origem ao Estado Novo é um golpe da figura do Getúlio Vargas em unidade com um setor dos militares, tá bom? Alternativa C. Teve como estopim a crise sucessória desencadeada pela renúncia do presidente da República, eleito pelo voto democrático censitário. Aí tá completamente louca essa alternativa, né? Porque não teve problema nenhum sucessório, não teve renúncia do presidente da República, o presidente era o Getúlio Vargas e continuou sendo Getúlio Vargas, e muito menos ele não foi eleito pelo voto censitário. Lembrando, o conceito de voto censitário é aquele voto determinado pela renda. No Brasil, desde 1891, o voto já não é mais censitário, tá? Então, essa questão tá errada, a D tá correta, é o gabarito, e o item E, porque não pode ser? Foi patrocinado pela burguesia industrial emergente e comandado por setores do exército aliados aos interesses econômicos internacionais. Não, gente, olha só, interesses econômicos internacionais vai contra a caracterização do governo e da era Vargas, que é uma política nacionalista que rechaça a participação internacional no Brasil, tá bom? Então, realmente o gabarito é a letra D, porque o movimento que conduziu ao Estado Novo foi o movimento COIN, um suposto plano de uma suposta tomada no poder. É fake news da época, tá? Então você vê que essa coisa da mentira na política não é de hoje em dia, né? Então as bancas, elas podem sempre pegar acontecimentos históricos do passado para fazer associações com acontecimentos do presente. Obviamente sem falar do presente, mas fazendo essa associação com o passado, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham revisado. Lembrem que o Estado Novo é um período bastante autoritário, né, que foi liderado pelo Getúlio Vargas e que chegou ao fim em 1945 e tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é assunto para nossa próxima dica. Um beijo, até a próxima, bons estudos, tchau!